Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, nós falávamos aqui do 8 de janeiro, mas a gente tivemos várias prisões, né? Mais de uma centena delas, e muitas pessoas dizem que cheguei aqui na segunda-feira e quando vi, fui preso, nem participei. Outras disseram, olha, eu não quebrei nada na esplanada, mas eu terminei preso. O senhor acha que teve algum exagero por parte do ministro Alexandre de Moraes? A gente sabe que o Supremo foi ali um baluarte da democracia nesse período, teve um papel muito importante, o próprio ministro foi muito corajoso em muitas decisões que ele tomou. Mas no caso dessas prisões, há quem diga que ele exagerou, o senhor concorda? Não concordo. Eu acho que, certamente, essas prisões foram lastreadas em provas. É claro que tem que ter algum tipo de critério e de ponderação. Uma coisa, quem estava apenas lá nesse movimento, que é esdrúxulo, que é estranho, que nós devemos repudiar, não tem sentido, é preciso dizer isso claramente, não tem sentido alguém ir fazer manifestação em frente a um quartel, como não tem sentido ir fazer uma manifestação em frente de um hospital. Não faz sentido, por razões diferentes. É preciso deixar claro que essas manifestações eram ilícitas e deveriam ter sido repudiadas desde o início. Então, houve erro do governo Lula ou do governo anterior, dos próprios militares? Já do governo anterior, já dos militares. Imagine que... Quem errou mais na sua avaliação? Foram os militares que deixaram correr solto? Acho que deixaram correr solto. Imagine que o MST decidisse fazer hoje um movimento e ficar lá na frente do Forte Apache. Será que seria tolerado? Então, isso é inaceitável e é preciso dizer de forma muito clara, bom som, isto foi uma prática ilícita, se tolerou algo ilícito. E houve até aquele conflito que nós tivemos no dia 8 de janeiro, com tanques da polícia. O senhor acha que o Exército errou ali, o comandante do Exército, que botou os 2 tanques e a polícia não pôde entrar? Certamente tudo isso está errado, a partir de um erro inicial, de ter tolerado essas pessoas em frente aos quartéis. Qual é o direito que as pessoas têm de pedir uma intervenção militar? Intervenção militar significa interromper a democracia. A ruptura institucional. A ruptura institucional. Então, começa por aí. Então, isto é fundamental. Mas só foram presos pessoas que depredaram ou que entraram nesses espaços no Congresso. Mas os que chegaram segunda-feira, que o ônibus já foi direto lá para o... Porque eles, na verdade, participaram dos eventos e depois voltaram para o quartel. Houve uma tentativa de prendê-los naquela noite. E aí houve esse embate que vocês divulgaram. Então, isso precisa ficar muito claro e deve ser repudiado. O que se está analisando, e o ministro Alexandre está fazendo essa análise e tem compartilhado com o tribunal, são graus de responsabilidade. Alguém que entrou no Supremo Tribunal Federal... Só de entrar já foi um crime. Claro. É evidente que é preciso que as pessoas... Ninguém tem direito de entrar e de invadir um prédio público. Não é possível que isso se dê e que seja normalizado. Mas pessoas que depredaram... Vimos ainda hoje publicação dizendo do estrago que fizeram no Senado Federal, no Congresso Nacional. Então, isso é inaceitável e é preciso dizer em alto e bom som que isso é inaceitável. Então, as pessoas não podem agora, parece que passaram por uma lavagem cerebral, né? Como se fossem zumbis, que agora dizem assim, eu não fiz nada. De fato, há um quadro de manipulação muito grave, mas é preciso tratar Napoleão como Napoleão. Não é? Se as pessoas arcaram com esse risco, elas precisam pagar por isso. Ministro, eu conversei com alguns militares, alguns comandantes, e eles estavam, de certa forma, até incomodados ali com aquela pressão na porta dos quartéis e não sabiam exatamente o que fazer. Foi uma grande novidade. E ali estavam manifestantes de vários estados e tal, mas a impressão que se tem, né, eu não tenho dados que o senhor deve ter, é de que foram pessoas diferentes que fizeram aquele ato que vai ficar na história do Brasil como uma vergonha, né, quebrar os prédios
do Congresso, do Palácio e do Supremo. Quer dizer, não seriam pessoas infiltradas, algum tipo de pessoas estranhas? É estranho que esses infiltrados não tenham aparecido, não é? Não apareceu nenhum. Pois é. Então, isso faz parte de uma narrativa ou de uma contra-narrativa, não é? Então, até não me surpreenderia, pode acontecer que haja em algum momento, em movimento, sempre pode acontecer. Não é? A gente que viveu o movimento estudantil sabe dos agentes provocadores e coisa do tipo. Mas não me parece que esse seja o discurso responsável. A mim me parece que essas pessoas, de alguma forma, foram dirigidas. E aí acho que tem até participação de militares ou paramilitares. Veja essa bomba, os episódios do dia da diplomação. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Depois tivemos aquele caso da bomba no aeroporto. Veja que não é nada inocente. Colocaram uma bomba atrás de um caminhão de gasolina. E ele treinou, as pessoas... Treinou tiro de fuzil. Treinou tiro de fuzil. Quer dizer, veja, tudo isso é muito sério e tem que ser dito com muita clareza, tem que ser investigado e tem que ser repudiado. Não é? Tem que se identificar. E a perícia criminal eu costumo dizer, até ministro, a questão que, na verdade, não foi um atentado ali contra a democracia, seria até inocência, porque o Supremo poderia fazer uma reunião remota e mandar prender quem estava lá dentro, né? Qual é a diferença, ministro? Porque qual é o atentado à democracia e o atentado horroroso, reprovável nos prédios? Eu tenho a impressão de que alguém contava com a ideia, e eu acho que há algum tempo isso vinha sendo cultivado. Essas manifestações do 7 de setembro e tudo mais, isso vinha sendo cultivado com a expectativa de trabalhar com as GLOs. E, vamos usar as Forças Armadas. E a partir daí a gente vê o que acontece. Então foi uma decisão inteligente não fazer GLO. Certamente, certamente. Naquele contexto, acho que havia essa expectativa. E tivemos, inclusive, uma atuação confusa de próprios segmentos que deveriam ter defendido palácios e coisas do tipo. Ou a atuação da própria polícia do Distrito Federal, que se viu, né, que foi atuação e omissão. Então, tudo isto precisa ser devidamente verificado, contou-se com esse tipo de situação e nós devemos claramente repudiar. E aí houve falhas de todos os lados. A designação do ministro Anderson Torres, ex-ministro Anderson para a Secretaria de Segurança Pública. Ele muda toda a cúpula da Secretaria de Segurança e viaja para o exterior. Veja, num voto num parecer da Procuradoria-Geral da União, a PGR diz, inclusive, que a atuação de Anderson só não foi mais grave que a do governador Ibanez Rocha, que ele teria se omitido, né? Fala ali em relação à omissão. O senhor acha que o governador volta para o cargo? Em que pé está isso? Como é que está essa análise? Vamos ter que aguardar. Isso está nas mãos do ministro Alexandre, que certamente está analisando as provas. Eu não, já disse isso outras vezes, eu não vejo o governador como partícipe ativo desse processo, ou que estivesse envolvido com esse plano malévolo. O governador é um advogado experiente aqui no Distrito Federal, tem respeito para com foi presidente o da judiciário, OAB, né? Foi presidente da OAB, não me parece que seja... Mas, de qualquer forma, de alguma forma, mostrou talvez um excesso de confiança, pelas mensagens até que foram reveladas, está tudo sob controle, ele também recebia informações nesse sentido, mas, de alguma forma, acho que estava um pouco alienado nesse contexto, né? De alguma forma, recebeu informações que não eram verazes, não eram consistentes. Isso precisa ser também devidamente analisado. Acho que foi uma combinação de fatores que levou a esse trágico resultado. O importante, acho, é que nós tomemos esse dia da ignomínia, esse dia, de fato, muito desonroso para nós, como também um aprendizado.
E se discutiu muito. Se discutiu a intervenção federal no Distrito Federal, se discutiu... eu me lembrei, por exemplo, do processo constituinte. O Sigmaringa Seixas, né, de saudosa memória... Constituinte, disse que foi falar com Afonso Arinos sobre essa questão e ele disse, não vamos reproduzir aqui o erro que nós cometemos no Rio de Janeiro, né? Não vamos ter uma Assembleia Legislativa e tudo mais. E nós vimos que, a rigor, pelo menos foi a explicação que se deu no entorno do governador Ibanez, que ele trouxe o Anderson de volta para o Distrito Federal, porque isso fazia parte de um pacto, de um arranjo político com a União Brasil, que o acompanhou nas eleições e coisa do tipo, né? Claro que ele é o mais penalizado, a impressão que se tem, ele é o que está mais ali, vamos dizer, enrascado, mais complicado. Mas foi no Distrito Federal que isso ocorreu, né? Ele houve algo, no meu estado, por exemplo, Mato Grosso, manifestações de pessoas supostamente do agronegócio que atravessaram caminhões e coisas do tipo, mas foi aqui que isso ocorreu. Né? Isso chamou a atenção, deu mais atenção? Não chamou atenção. Os fatos ocorreram aqui. Se houve tentativa de golpe, se houve qualquer outro tipo de atentado, foi aqui que ocorreu. Né? Agora, Anderson Torres não sai nem tão cedo da cadeia, né? Pelo menos nos bastidores aí que a gente escuta. Sobre isso não sei falar, mas é claro que parece que ele é um elo de conexão com vários episódios que ocorreram. Tem do dia 12, quais os outros? O dia da eleição, a atuação da Polícia Rodoviária Federal lá no Nordeste, com aquela blitzkrieg que fizeram. Para evitar que as pessoas conseguissem votar, né? Isso, portanto, tudo Agora, envolvendo... Ministro, as consequências civis, ou seja, o pagamento dessa reforma e já tem danos coletivos, isso aí dá uma conta de mais de 200 milhões de reais, né? Quem vai pagar isso, ministro? Pois essa é uma pergunta que todos nós estamos a nos fazer. E certamente estamos a discutir. Porque também essa estruturação dessas pessoas, em todos os quartéis do Brasil, fazendo manifestações por mais de 70 dias... Né? Alguém pagou essa Alguém conta. pagou. Né? E ainda não chegou, vocês né, publicaram que havia né? Ambiente de massagem, né, hot dog e coisa do tipo, né, uma estrutura... Churrasco, e chegando carne em quantidade. Certamente há informações sobre isso. E aí eu acho que até é justa a reclamação que uns fazem. Diz, eu estou aqui preso, mas quem financiou eventualmente não está. Então acho que isso também precisa ser chamado a atenção, até porque as pessoas precisam ter responsabilidade. Não é? Nós não podemos agora apresentar esses elementos da sociedade como um grupo totalmente de zumbis inimputáveis. Né? Não é disso que se cuida. Agora, ministro, em relação aos inquéritos do presidente, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia, ela mandou alguns para a primeira instância, mas aí ela até disse na entrevista segunda-feira ao Roda Viva que alguns desses inquéritos houve ali agravos por parte do Ministério Público. Para manter no Supremo. Para manter no Supremo e que enquanto esses agravos não forem analisados, fica tudo em suspenso. Como é que deve prosseguir agora os inquéritos envolvendo o presidente, o ex-presidente? Eu acho que deve ter também inquéritos sob a relatoria ou que envolvam a presidência, sob a relatoria do ministro Alexandre. Né? E aí vamos aguardar esse desdobramento e certamente o tribunal vai se manifestar sobre isso numa apreciação do colegiado. Já por todos os inquéritos? Não, eu acho que cada relator, em princípio, o que a ministra Carmen fez é algo ortodoxo, não é? Que de fato, seja já não goza da prerrogativa de foro, isso se encerrou. Não é? Então, foi isso que certamente ela falou na entrevista. Claro. Não é? Mas houve agravo e essa questão vai ser discutida num contexto geral no tribunal. Momentos tensos, né? Pois é, frente a frente é isso. Fala aqui, a entrevista para você tirar as suas conclusões, né? Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, estaremos de volta aqui.